uma parte rapidinho, porque eu sei que nós estamos com horário aqui. O desenvolvimentismo no Brasil caminhou bem até os anos 80. Getúlio Vargas no comando do país, e mesmo durante o período militar, nós tivemos investimentos enormes em infraestrutura. Depois veio a história do dependentismo, da política do Fernando Henrique Cardoso. E se temos que reconhecer erros, ela perpassou todos os governos de então. O governo do Collor, o governo do Lula, o governo da Dilma, e continua agora exacerbadamente nesse período do Michel Temer. Mas estabelecer uma relação entre o déficit público e a inflação e os juros não encontra suporte na realidade. Durante o período do Lula, nós tivemos superávites fantásticos, principalmente no momento em que a China acelerou o seu desenvolvimento e nós tivemos a elevação do preço e da quantidade na venda ou na compra pela China das nossas commodities agrícolas e minerais. Mas a inflação continua alta. Então, o erro está onde? O erro está na concessão do comando da economia pelos bancos e pelo capital financeiro. Agora, o que se pode fazer? O Trump deu a solução há muito pouco tempo atrás. O que o Trump disse? Não haverá desenvolvimento econômico sem investimento e sem salário. Se não houver investimento e não houver salário, não há desenvolvimento econômico. E a lição vem lá de trás, do New Deal, do Franklin Delano Roosevelt, e da nova política alemã do Hjalmar Schacht. O que aconteceu lá? Pesados investimentos públicos, com déficit, senador Cristóvão, mas o déficit do investimento público fez retornar o círculo virtuoso da economia. E como é que o Roosevelt enfrentou uma crise semelhante à que nós estamos vivendo? Reduziu a carga horária dos trabalhadores para aumentar o número de empregados e aumentou o salário, criando o consumo interno. E, paralelamente a isso, fenomenais e deficitários investimentos públicos em infraestrutura. Eram os portos organizados pelas instituições do município, do Estado e da União. Grandes investimentos públicos fizeram retornar o processo de desenvolvimento econômico. O que é que nós estamos vendo hoje? Esses malucos congelaram com a tal PEC 241 todos os investimentos do Brasil. Estão congelados, não se admite o déficit que salvou a Alemanha e que salvou os Estados Unidos. E agora querem cortar os recursos da Seguridade Social, que compreendem, como Vossa Excelência acabou de demonstrar, lendo e explicando uma conferência do Pockmann, 40% de todo o dinheiro que circula no Brasil. Veja bem, a senadora falou em circulação, não falou no total dos investimentos. Mas é esta circulação que possibilita o comércio aberto, que viabiliza novas indústrias, que viabiliza o aumento da introdução tecnológica em pequenas e médias indústrias brasileiras. Ele está querendo cortar. Ele quer diminuir salário, diminuir investimento. Isso é uma loucura. É o fundo do poço. Eu acho que qualquer país sério teria decretado a interdição do Meirelles e do Moreira Franco. É absolutamente insuportável a soma dos erros que nós estamos vivendo. E qual é o resultado disso, senador Cristóvão? É os 90% que a Ipsos revelou, de contrariedade com a política e os rumos do Brasil, os 80% de insatisfação com Michel Temer, que nós estamos vendo com toda clareza. Há um erro, mas aqui no Congresso Nacional não há erro. Há fisiologia, há o domínio dos ministérios, as indicações, os empregos e as emendas, e nós estamos enterrando o Brasil com isso. Senador Ataídes, que será o próximo orador, me chamava a atenção outro dia para os recursos do Sistema S. E ele me apresentava uma proposta para que se transferisse 30% dos recursos do Sistema S para a Previdência. Daria uma soma elevadíssima, 10 bilhões de reais por ano. Vocês vejam bem, mas nisso ninguém mexe. Nós estamos falando no déficit público, mas o déficit público surge em função, fundamentalmente, da dívida pública, que nunca foi auditada.
e que contabiliza juros simplesmente fantásticos. O que fez, inclusive, com que o nosso herói do Partido Verde, o senador Álvaro Dias, subisse essa tribuna agora há pouco, dizendo que o déficit não é da Previdência, o déficit é da dívida pública, com juros rigorosamente absurdos. O que nos faz acreditar que o senador Álvaro Dias já está de saída do Partido Verde e vai para esse partido de face espanhola, uma espécie de um Podemos que se organiza no Brasil. Ninguém aguenta mais a política econômica desse governo. Mas ao contrário dos 100% que sabiamente atribuiu à rejeição o senador Cristóvão, o Congresso Nacional continua fisiologicamente, sem raciocinar, sem olhar para o que acontece no mundo, para sem prestar atenção no Brexit, no que aconteceu na Itália, da desistência do Hollande de ser candidato à reeleição, da tragédia do Estado mínimo e desta política tola de recessão provocada por uma alteridade fiscal absolutamente irracional. O Congresso Nacional continua agarrado na fisiologia, no pichuleco das emendas, nas nomeações em ministérios. É a desmoralização completa. Congresso Nacional, que tem exceções maravilhosas, tem gente que tenta pensar, e eu incluo nessas pessoas que tentam pensar, me perdoam os que não vão gostar do que eu estou dizendo, o senador Cristóvão, que tem tentado entender esse processo todo, que se revolta, mas que eu acho que basicamente ele tem uma formação clássica na economia que atrapalha um pouco a compreensão da nova economia alemã e do New Deal do Franklin Delano Roosevelt. Mas o Congresso não representa mais nada no Brasil como um todo, embora algumas pessoas tenham um comportamento diferenciado, e é bom que seja assim, senão o nosso desespero seria absoluto, senador. Seria maior. Presidente, só para lembrar uma coisa, não esqueçam que a política corretíssima do Lula, que eu apoiei aqui, foi feita por Meirelles e Palocci, e não era diferente disso. E eu elogiei muitas vezes Era muito aqui. diferente. Eu vejo correção na política social do Lula, mas eu vejo uma incorreção absoluta na falta de crescimento da estrutura, da infraestrutura do Brasil para o crescimento econômico. O Lula foi um campeão na política social, incorporou milhões de trabalhadores, mas o erro básico foi ter cedido às pressões do capital financeiro. E o diabo desse processo era o raio do Meirelles, que continua cometendo os mesmos absurdos hoje.